Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso webinar acerca de segurança nas nossas empresas. O meu nome é João Silva, sou consultor na área de sistemas de informação na Alvo, desde 2004, e hoje proponho-vos falar aqui um bocadinho sobre segurança. Mais uma vez, nós temos dado algum destaque a este tema, um tema indiscutível. Não pretende todo ser uma formação técnica, muito longe disso, mas mais uma vez nós pretendemos só alertar e dar-vos algumas achegas, esclarecer algumas questões quanto a este tema que é cada vez mais importante nas nossas organizações. Vou fazer aqui um breve enquadramento histórico, até porque torna-se um pouquinho mais fácil estabelecer aqui alguns paralelos por comparação. Portanto, se recuarmos até aos anos 80, obviamente a realidade era completamente diferente. Nós assistíamos aos nossos dados, a informação era essencialmente documentada em papel, eram arquivos físicos que eram guardados em gavetas. Portanto, esta era a realidade que predominava ainda nos anos 80. Obviamente que já havia informática, já havia informatização, havia serviços, nomeadamente banca, controle aéreo, ou seja, de larga escala, mas a pequena e média empresa basicamente era assim que trabalhava. Portanto, nós tínhamos papel, computadores nas empresas era algo que não existia e era assim que nós tratávamos a nossa informação. As coisas foram evoluindo e nos anos 90 é quando se dá o boom da digitalização das empresas, seja através já da utilização de aplicações como, por exemplo, o Office, seja através também de ferramentas ERP. O controle das empresas deixou de ser tão manual, passou a ser mais digitalizado. Portanto, banalizou-se a utilização dos computadores em todas as realidades das empresas, não só nas maiores. A internet, obviamente, já existia antes dos anos 90, mas é nos anos 90 que ela chega aos nossos lares e por consequência, o ambiente empresarial também. Surgem as formas de partilha que ainda hoje são utilizadas por USB, seja por pen, por discos, e começa a utilizar-se algo que era impensável, que é trocar, comunicar por e-mail. Nos anos seguintes, obviamente, que a tendência intensificou-se. Hoje em dia temos um mundo completamente global, o que abre perspectivas nunca antes vistas a nível de negócio, a nível tecnológico. Portanto, temos uma integração a nível global. Hoje em dia já é comum nós termos serviços na cloud. Portanto, diremos que a grande alteração dos últimos anos foi também a massificação de serviços na cloud. A Microsoft deu um grande empurrão e uma grande ajuda com os serviços do Office 365, que todos nós, de alguma forma ou de outra, já conhecemos. As redes sociais, que são hoje em dia também completamente banalizadas, não no mau sentido, mas são tudo ferramentas baseadas na cloud e que nós utilizamos não só para utilização pessoal, como também como meios de troca e de divulgação dos dados das nossas empresas. Isto como? Deixamos de estar agarrados a um computador e passamos a ter acesso na palma da nossa mão. Penso que isto não é novidade para ninguém, portanto, através de qualquer dispositivo, desde que tenha claro acesso à internet, nós temos acesso aos dados da nossa empresa. Ou seja, aquilo que antigamente nós tínhamos ao nosso lado numa gaveta, hoje em dia nós temos na palma da nossa mão em qualquer lado. Passamos então de uma realidade, de um arquivo que era mais ou menos algo assim, portanto tínhamos um armazém, na melhor das hipóteses, onde nós tínhamos os nossos ficheiros salvaguardados fisicamente, portanto com fechaduras, com controle de acessos, na melhor das hipóteses também, com proteção contra incêndios e contra sinistros, e passamos para algo hoje em dia que será mais ou menos assim. Ou seja, nós temos data centers já não só localmente, também obviamente continuam a existir, mas temos data centers gigantescos na cloud que são mantidos por empresas dedicadas para esse efeito. É claro que toda esta evolução foi fantástica e foi enorme e foi muito rápida, mas traz uma série de desafios. Portanto, o facto de nós termos o nosso planeta todo conectado e estarmos todos interligados entre nós criou novos desafios. Portanto, no fundo, algo a que nós não estávamos habituados, que é a dispersão dos nossos dados. Portanto, nós hoje em dia dificilmente sabemos onde é que os nossos dados estão. Mais uma vez, se antigamente eles estavam ali fisicamente ao nosso lado e quem não abrisse a gaveta não tinha acesso a eles, hoje em dia isso não acontece e é aqui que nós temos que ter algum cuidado na escolha das soluções.
leva-nos ao ponto seguinte, ao desafio seguinte. Não são problemas, são desafios, temos que transformar isso tudo em desafios, que é a segurança, ou seja, nós temos que ter a preocupação de protegermos os nossos dados. Mais uma vez, se nós a tínhamos antigamente, nós agora temos que transformar essa preocupação e adaptá-la aos meios atuais, aos meios digitais. Portanto, temos que fazer esta pergunta: será que eu tenho os meus dados, os dados da minha empresa estão seguros? E será que eu sei qual é o custo de paragem da minha empresa? Se eu tiver, por algum motivo, alguma quebra de acesso aos meus dados, ou se eu perder dados definitivamente ou mesmo momentaneamente, será que eu sei quanto é que custa ao meu negócio parar um dia, 2, 3, uma semana? É algo que são perguntas muito simples e muito básicas, mas que nós temos que passar a ter muito presentes dentro das nossas empresas. E no fundo, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é continuar focados no negócio. Portanto, nós temos que transformar esta evolução toda das tecnologias em algo a nosso favor, obviamente, porque a evolução foi brutal. Nós temos possibilidades que nunca antes se pensou. Portanto, nós temos que tratar a nossa segurança da informação, da nossa infraestrutura, de forma a que ela não seja um obstáculo a nós focarmos no nosso negócio. Bem pelo contrário, temos que estar descansados e usar as tecnologias em nosso favor para podermos então usufruir, porque sinceramente acho que é um privilégio até estarmos a atravessar uma fase de evolução tecnológica como aquela que vivemos hoje em dia. Então, afinal, o que é que nos pode acontecer? Porque também nós falamos muitas vezes em risco, em que podemos perder informação, mas vamos concretizar aqui também de forma simples e gostava de vos passar também esta ideia de uma maneira muito clara. Isto é uma realidade, isto não é ficção. Portanto, basta também vermos notícias, vermos os casos hoje em dia de mesmo casos jurídicos, ataques informáticos, portanto, tudo isto é uma realidade. Os grandes riscos nós podemos resumir em acesso indevido aos nossos dados. O acesso indevido pode levar a roubo de propriedade intelectual, pode levar a deturpação de informação, pode levar pura e simplesmente à eliminação da informação, ou, por exemplo, através de ataques de malware avançado, como os que tivemos no ano passado, de ransomware, pode-nos levar a custos de recuperação da nossa própria informação, ou seja, há algum pirata informático que nos faz reféns dele através dos nossos dados, portanto retira-nos o acesso encriptando os nossos dados e obriga-nos a pagar um resgate para que nós possamos reaver a nossa própria informação, que é algo que é fantástico. Estes são os grandes riscos que nós corremos e, mais uma vez, isto é real, isto não é um filme, isto não é ficção, isto pode acontecer e acontece todos os dias. E tenho a certeza que, se perguntasse a cada um de vós individualmente, tenho a certeza que já toda a gente aqui perdeu algum tipo de dado, algum tipo de informação. Que mais não seja contactos de telemóvel, algum ficheiro que nós gravamos indevidamente, ou que nós apagamos indevidamente. Portanto, é nestas pequenas situações que a gente vê que é quase uma fatalidade. Ou seja, acontecer algo à nossa informação é algo que é muito provável que aconteça, não sabemos quando. E nós o que temos que fazer é simples, é precaver-nos. Assim que nós nos precavemos com outras situações, seja através de seguros ou qualquer situação, nós, em relação à informação da nossa empresa, temos que fazer o mesmo. Portanto, os riscos são reais. Portanto, a questão é, se antes nós nos preocupávamos, voltando aqui ao passado, se antes nós nos preocupávamos em fechar os nossos ficheiros em papel, à chave, numa gavetinha, e guardávamos a chave, e até estavam em salas de acesso restrito, também fechadas à chave, por que motivo é que agora quase que parece que ainda existe uma boa parte de nós e uma boa parte das empresas que descuida a parte da segurança? E a resposta é que há uma sensação de segurança falsa, ou seja, nós pensamos quase que por milagre que o facto de termos os dados no nosso computador ou no nosso servidor dentro do nosso escritório, quase que parece que é o suficiente, que aquilo não lhe vai acontecer nada e que está perfeitamente seguro, quando é precisamente o oposto, ou seja, os dados acabam por estar mais expostos do que estavam até há alguns anos. Portanto, nós temos que tomar medidas de forma a que esses dados passem a estar o mais seguros possível. Obviamente que não é possível uma segurança a 100%, não existe em qualquer área, em nenhuma área, mas nós podemos minimizar em muito o risco e a nossa exposição a estas ameaças em relação aos nossos dados. E também há aqui um pormenor importante. Temos que pensar, a informação é o bem mais precioso que a empresa tem, a par dos recursos humanos, mas sem a informação não há negócio. Portanto, nós temos que pensar que é um bem precioso e nós temos que fazer por protegê-lo.
Nós consideramos aqui 5 pilares na definição. É talvez um dos slides mais importantes aqui em relação à mensagem que vos quero passar, que é como é que nós vamos começar a pensar, ou como é que vamos dar continuidade a pensar na nossa estrutura da segurança. Eu dividiria em cinco pilares. Obviamente cada um deles podia subdividir-se em muitíssimos outros, mas vamos ver de uma forma estruturada e mais básica. Nós temos que ter, hoje em dia, uma firewall. Não deveria ser um investimento facultativo. Nós deveríamos pensar que uma firewall é tão importante para uma empresa quanto é nós termos uma chave à nossa porta ou termos um gradeamento à volta da nossa casa com uma fechadura, com chave. Ou seja, é uma barreira. A firewall é uma barreira que nos protege de todo o tráfego de internet que nos chega às nossas redes e que vem com dados bons, digamos assim, mas vem também cheio de ameaças e de vírus que nos podem causar danos e prejuízos à nossa empresa. Portanto, uma firewall é indispensável nos dias de hoje. Não há motivo nenhum para não ter. Um antivírus é talvez das proteções dos pilares mais conhecidos, mais populares. Quero também passar a ideia que todos estes pontos que vamos aqui falar, estes 5 pontos, são complementares. Portanto, não se pense que por ter um antivírus eu não preciso de firewall ou o oposto. Portanto, estamos a falar em níveis de proteção diferentes. São camadas de proteção completamente diferentes e complementares. Backup, penso que é um conceito muitíssimo claro, mas que ficariam surpreendidos se eu vos dissesse a quantidade de empresas por onde nós passamos ou com quem falamos que ainda descuram esta parte. Portanto, é fundamental, de uma vez por todas, também não pensar num sistema de backup como um custo, ou seja, é um investimento e garantidamente o investimento que nós fazemos num sistema de backup, e hoje em dia há N soluções para qualquer tipo de dimensão de empresa. Portanto, isto não é um custo, isto é algo que deveria ser, isso é intrínseco à segurança da nossa rede. Portanto, ter a capacidade de repormos informação que nós apagamos ou que foi destruída intencionalmente ou inadvertidamente é algo fundamental e que tem que ser também, a par dos outros pontos, obrigatório. Não há outro termo para dizê-lo. Gestão de acessos também é muitas vezes esquecida, é outro pilar fundamental, ou seja, nós temos que proteger a nossa rede dos acessos externos, obviamente é fundamental, mas também temos que tê-la protegida cá dentro. Ou seja, as pessoas só devem aceder à informação a que têm mesmo que aceder para fazer o seu trabalho. Isto porquê? Porque podemos estar a dar acessos indevidos a informação eventualmente confidencial, ou pura e simplesmente estamos a aumentar o risco de algum tipo de erro, alguma situação inadvertida de apagar um fecheiro, de alterar um fecheiro indevidamente, e que lá está, uma gestão de acessos mal feita e, por exemplo, não tendo um sistema de backup, nós podemos ter aqui já um 31 porque há informação que nós podemos perder e que já não conseguimos repor na sua forma correta. Aqui, como quinto pilar, eu queria falar aqui brevemente de um conceito de disaster recovery que provavelmente é algo que é associado, ou que nunca ouviram falar, mas ou que é associado a empresas de grande dimensão. E o disaster recovery não é mais do que a empresa ter um plano de continuidade. Ou seja, se acontecer algum desastre, alguma catastrófico, digamos assim, uma avaria no nosso servidor, permite que a nossa empresa não pare. Tipicamente, as grandes empresas é que investiam neste tipo de soluções porque eram soluções muito dispendiosas. Portanto, aqui havia que fazer um cálculo entre aquilo que custa a paragem do nosso negócio por alguns dias versus aquilo que custaria implementar um plano de continuidade para a empresa não parar. E muitas vezes as empresas chegavam à conclusão que preferiam assumir o risco porque pura e simplesmente não compensava. Mais à frente vamos falar aqui já também acerca deste ponto, porque é algo que também com a massificação da cloud, e nomeadamente do Azure, que vamos falar um bocadinho à frente, nós já temos soluções que são adaptáveis a qualquer tipo de dimensão da empresa, e o plano de continuidade deixou de ser algo tão elitista, digamos assim, e tão dispendioso que no passado levava a maior parte das empresas a não pensar sequer numa solução deste tipo. Portanto, vamos pensar, esta será a base para nós construirmos uma infraestrutura segura e para nós termos garantida a segurança da nossa informação. Firewall, antivírus, um sistema de backup, uma gestão de acessos adequada e um plano de continuidade para a empresa. Aqui, como algumas soluções
para estes desafios, eu queria mostrar-vos. Nós já fizemos também um webinar aqui há pouco tempo acerca do Azure. Nós sentimos que continua a ser uma das soluções da Microsoft, da cloud, que no nosso país ainda continua sujeita a muitos mitos, ainda há muitos receios ou muito desconhecimento desta plataforma, e é algo que de facto nos pode ajudar e pode oferecer aqui algumas soluções muito interessantes, mais uma vez de uma forma flexível, segura e adaptável a qualquer realidade. E quando eu digo adaptável, é na dimensão e obviamente por consequência no custo, no valor, no investimento. Portanto, não é mais do que uma plataforma, um conjunto de serviços baseados em data centers da Microsoft, espalhados por todo o mundo. Obviamente estão sob as mais rígidas normas de segurança. É o conjunto de data centers mais certificado a nível de segurança e que nos dá a maior garantia a esse nível. E queria destacar aqui, voltando também, pedindo a que se recordem dos tais 5 pilares, queria destacar aqui o backup e o tal site recovery. Portanto, mais uma vez, uma solução de backup até há pouco tempo era algo muito rígido, dispendioso. Hoje em dia, as empresas se calhar não têm esta noção e ficariam talvez surpreendidas por saber qual é o investimento que teriam de fazer numa solução de backup. Uma solução do Azure Backup permite não só nós termos uma cópia de segurança, como ao mesmo tempo ter essa cópia de segurança fora das nossas instalações. Portanto, são dois pontos fundamentais numa solução de backup. Não só conseguimos repor os dados, como em caso de uma catástrofe ou mais uma vez um sinistro físico, nós garantimos que os dados não estão no nosso escritório. Portanto, se avariar um servidor e tivermos um disco com backups, o disco com backups muito provavelmente pode avariar ou pode ser atacado pelo mesmo vírus que o servidor foi. Portanto, ter os nossos backups fora da nossa empresa é fundamental. O Azure Backup não é mais do que isso, é uma ferramenta que nos faz backups de uma forma automatizada para um data center da Microsoft. Temos também o Azure Virtual Machines, também em contraposição com o paradigma de nós termos redes totalmente locais, em que investíamos alguns milhares de euros num servidor local. Nós podemos ter servidores na cloud de uma forma bastante segura, com custos muito adaptáveis e flexíveis. E mais uma vez, aqui estamos a despreocupar-nos com toda a parte da manutenção do hardware, porque estamos a delegar na Microsoft. E o Azure Site Recovery, também no âmbito da segurança deste webinar, também é uma solução muito interessante, porque permite-nos, vamos supor que temos ainda uma infraestrutura, já vos mostro um breve diagrama, uma infraestrutura local. Nós podemos, pura e simplesmente, ter em tempo real o nosso servidor replicado para a cloud, para o data center da Azure, e a qualquer instante em que haja uma paragem por algum motivo, seja um ataque de vírus, seja uma avaria no nosso servidor local, nós podemos dar continuidade ao nosso negócio através do servidor que estará na cloud e que a partir desse momento entra em funcionamento. Todos estes pontos que nós estamos a discutir aqui a nível de segurança vêm também ajudar a nossa empresa, no fundo, a estar em conformidade com o regulamento de proteção de dados, que certamente já ouviram falar. Portanto, desenganem-se, nós estamos a dizer que isto vos resolve os problemas todos. O que estamos a dizer é que todos os cuidados que possamos ter no tratamento dos dados, porque certamente nós temos dados pessoais dentro das nossas empresas, nós estamos também a ir de encontro aos requisitos ao nível do IT em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, cujo fim também como sabem, é precisamente proteger a nossa privacidade. Mostrando aqui também muito rapidamente, não me quero alongar muito mais, quero que se mantenha interessante aqui o tema. Só para desmistificar mais uma vez, este slide eu mostrei há alguns meses no nosso webinar da Azure, mas continua a haver alguma ideia errada e se calhar um pouco complicada demais, afinal o que é o Azure Backup? O Azure Backup é uma aplicação que nós gerimos, em que nós gerimos os nossos backups quase como qualquer aplicação de backup, com a particularidade de enviar os dados para uma conta nossa, uma subscrição nossa no Microsoft Azure. Nós podemos à mesma ter a flexibilidade de configurar as pastas que nós queremos, temos a flexibilidade de criar a retenção, ou seja, durante quantos dias, quantas semanas, quantos meses ou quantos anos nós queremos manter os nossos backups, e mais uma vez com a vantagem de estar num data center seguro, estão encriptados e estão fora do nosso escritório. Aqui ilustramos um pouco melhor aquilo que vos expliquei a nível da continuidade, o plano de continuidade das empresas. Portanto, temos o Azure Site Recovery.
No fundo, nós temos aqui o nosso escritório, portanto, on-premises, a laranja, são os nossos recursos locais. Imaginem, porque ainda continua a ser o caso de muitas empresas, imaginem que temos cá os nossos dados no nosso escritório, temos o nosso servidor, mas em tempo real nós temos uma réplica, como se fosse uma réplica do nosso servidor que está numa conta nossa, e mais uma vez encriptada, segura, em Azure. E o que é que acontece? Se por algum motivo os nossos servidores pararem, nós conseguimos despoltar as máquinas, as réplicas que estão em Azure e conseguimos fazer com que elas entrem em produção e a partir daí estamos a utilizar os recursos que estão na cloud enquanto não resolvemos o problema cá dentro e a paragem do negócio é mínima. Portanto, eu convido-vos a entrarem em contato connosco ou a procurar informação sobre este serviço, porque é um serviço bastante interessante e, mais uma vez, é algo que a cloud acabou por tornar mais apetecível para as empresas de menor dimensão, pequenas e médias empresas, porque isto era algo que há uns anos era impensável qualquer empresa ter. Convido-vos também a consultarem a calculadora do Azure, é pública, está na internet, nós podemos ter aqui estimativas reais acerca do investimento que temos para fazer. Falem connosco, nós conseguimos ajudar-vos em todos aqueles 5 pilares da segurança que eu referi antes, desde a firewall, antivírus, backup, gestão de acessos e disaster recovery. Portanto, nós temos as soluções para todas as dimensões de empresas e nós conseguimos ajudar-vos a desenhar uma opção ou a fazer uma estimativa. Estamos ao vosso dispor. Muito obrigado por terem participado. Esperamos também no futuro continuar a fazer mais dar continuidade a este tema de segurança. Também sugiro que nos contactem sobre alguns temas, podem dar-nos ideias acerca de algum tema que quisessem ver desenvolvido ou falar mais profundamente e nós teremos todo o gosto também em fazer novos webinars acerca desse tema. Quaisquer questões que possam surgir, estamos ao vosso dispor através do nosso número ou de suportalvo.com ou podem fazê-las chegar diretamente a mim. Muito obrigado e boa tarde a todos, espero que tenha conseguido ajudar.